E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia. Hoje nós falamos aí com as turmas do 7º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom, na aula passada, no percurso 7, População de Trabalho, Mulheres, Crianças e Idosos, nós falamos aí sobre população segundo os setores de produção. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do percurso 7, falando sobre o trabalho infantil no Brasil e pirâmide etária do Brasil. Certo? Então vou pedir que você pegue o seu livro de Geografia, Expedições Geográficas aí do 7º ano, abra aí na página 66 para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. Bom, vamos falar então sobre trabalho infantil no Brasil. Bom, no Brasil a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles proíbem expressamente o trabalho infantil. O que é permitido em nosso país é apenas o trabalho de aprendizes a partir dos 14 anos de idade. E apesar do trabalho infantil ele ter diminuído nos últimos anos, em 2019 ainda havia cerca de 1,8 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos de idade trabalhando em nosso país. E esses menores, além de terem sua formação escolar prejudicada, porque muitos deles deixam a escola, param de estudar para trabalhar, muitas vezes eles estão expostos aí a ambientes de trabalho que comprometem tanto o seu desenvolvimento biológico quanto psicológico. Certo? Vocês têm uma imagem aí na página 66 que mostra aí algumas crianças trabalhando com malabarismo em ruas da cidade de Manaus, certo? Que é um exemplo aí de trabalho infantil. Então o trabalho infantil, como nós já vimos, no nosso país, ele é proibido para as pessoas com menos de 16 anos de idade, certo? A não ser a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Ou seja, de 14 a 16 anos de idade é possível que você trabalhe na condição de aprendiz. E também acima dos 16 você já está liberado para trabalhar. No entanto, os jovens de 16, os adolescentes de 16 a 18 anos de idade podem trabalhar em qualquer função, realizar qualquer trabalho, professor? Não. Existem algumas restrições também para o trabalho de adolescentes. Eles não podem trabalhar com condições insalubres. Ah, professor, o que é uma condição insalubre? Aquela condição que não é boa para a sua saúde, certo? Que pode lhe trazer algum problema de saúde. Não pode realizar trabalho noturno, não pode realizar nenhum trabalho perigoso. Tudo isso para atender o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Uma lei criada aí em 13 de julho de 1993 que tem como objetivo garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, ok? Bom, e aí qual é o perfil, professor, das crianças e adolescentes aqui do Brasil? Nós podemos dizer que uma boa parte delas são meninos negros que trabalham em diversos ambientes. E aí uma questão muito comum, um questionamento muito comum que surge quando a gente está falando sobre trabalho infantil é dos alunos perguntarem: professor, a minha mãe pede para eu arrumar a casa, pede para eu lavar a louça, pede para eu lavar o banheiro, pede para eu fazer isso, pede para eu fazer aquilo. Isso é exploração do trabalho infantil? Pessoal, existe uma diferença entre trabalho doméstico e afazeres doméstico. O que é um afazer doméstico? É justamente a sua mãe pedir que você ajude ela a limpar a casa, ajude ela a lavar a louça, ajude ela a varrer o quintal de sua casa. Isso é um afazer doméstico. Você está ajudando alguém dentro da sua casa a realizar alguma atividade doméstica, certo? Bom, o que é então trabalho doméstico? É quando o trabalho doméstico é um trabalho que é realizado fora da sua família, fora do seu ambiente familiar, certo? É uma situação de exploração, por exemplo, uma criança que cuida de outra criança. Como é que uma criança de 12 anos de idade vai estar cuidando de um irmãozinho, vai estar cuidando de uma outra criança, uma outra casa lá de 4 anos de idade? Como é que uma criança ou uma adolescente vai estar cuidando aí de um idoso? Isso aí já é exploração do trabalho infantil. E eu também não posso, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, enquanto responsável, pedir que o meu filho, que o meu neto, que a criança que mora comigo, certo? Faça tudo dentro de casa, cozinhe, lave, passe, arrume, varra, enquanto eu estou de braço cruzado em casa sem fazer nada. Aí eu já estou explorando, certo? Então existe a diferença em você ajudar, é um afazer doméstico, quando você está ajudando em algumas atividades domésticas,
e você está realizando todas essas atividades sozinho, sem a ajuda de um adulto. Aí você está sendo realmente explorado, certo? Mas além da exploração do trabalho doméstico, que acomete aí boa parte dessas crianças e adolescentes que realizam trabalho infantil no Brasil, desse 1,8 milhões de crianças, quase que 90% aí dessas crianças e adolescentes, elas são meninas, certo? E 45% das crianças e adolescentes que realizam essas atividades aí, elas realizam a chamada de TIP, trabalho infantil perigoso. São trabalhos que colocam em risco a sua saúde, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento biológico e a sua segurança, certo? Então, boa parte desses trabalhos colocam em risco aí a saúde das crianças e adolescentes. Mas historicamente nós podemos dizer que o Brasil ele vem tendo uma diminuição do trabalho infantil muito grande. Em 2015, por exemplo, como consta no livro de vocês, nós tínhamos em média aí 2,7 milhões de crianças que desenvolviam trabalho infantil, certo? Crianças de 5 até 17 anos de idade, né? Pessoas de 5 a 17 anos de idade. Em 2016, esse número caiu para 2,1 milhões. E em 2019, como nós já comentamos, caiu para 1,8 milhões. Então, se a gente for comparar, por exemplo, até o número de denúncias, de 2012 a 2018, nós recebemos de denúncia de exploração de trabalho infantil no Brasil por ano, aproximadamente 6.500 denúncias, né, de exploração de trabalho infantil no Brasil. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que recebe ligação a partir do Disque 100, recebia em média 6.500 denúncias. Em 2020, nós tivemos uma queda para 2.300 denúncias, então houve uma redução aí de 60%. Ah, professor, o que foi que contribuiu para essa queda do número de denúncias? Nós não estamos falando que houve uma queda dessa proporção de 60% do trabalho infantil. O que houve a queda foi das denúncias. As pessoas pararam de denunciar a exploração do trabalho infantil. E quais fatores contribuíram para essa diminuição no número de denúncias? Podem ter vários fatores, mas os estudos do IBGE, o governo vem tentando estudar para ver se isso está relacionado, de certa forma, ao auxílio emergencial do governo federal. Por que, professor, tem a ver com o auxílio emergencial? Porque nós estamos falando aí de 2020, ano em que começou a pandemia no Brasil e no mundo, certo? E que o governo criou o auxílio emergencial para ajudar algumas famílias que perderam o emprego, que ficaram desempregadas, ou algumas famílias de baixa renda, para que elas se mantivessem durante esse período de pandemia. E é óbvio que com essa renda extra, ou com essa renda, uma maior renda que essas famílias estavam recebendo, deu para essas famílias se manterem. E aí as crianças que antes eram exploradas pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos primos ou por outras pessoas que se responsabilizavam por eles, acabaram deixando de colocar essas crianças para o trabalho, né? Digamos assim, empurrando essas crianças para o trabalho infantil. Então, por esse motivo, houve essa diminuição. Isso provavelmente, nós não estamos aqui afirmando que essa diminuição foi exclusivamente por conta do auxílio emergencial do governo federal, mas nós estamos dizendo que é possível que essa queda no número de denúncias em 2020, né, que caiu de 6.500 para 2.300 denúncias, certo? Esteja relacionada sim a esse auxílio emergencial que fez com que muitas famílias, né, deixassem de colocar as crianças para desenvolver o trabalho infantil em qualquer que seja a atividade, certo? Bom, ainda falando com relação ao trabalho infantil, nós sabemos que era muito comum no Brasil a gente ver crianças fazendo trabalho doméstico, né? Crianças trabalhando em casas de família, certo? E em carvoarias, em várias outras atividades perigosas. Existem várias atividades que são consideradas perigosas, né? Mas quais são as piores formas de trabalho infantil no Brasil, certo? E quais são as mais comuns? Bom, o ECA, o governo federal, que cuida pela proteção da criança e do adolescente a partir de programas governamentais como o ECA, a criação do ECA, por exemplo, o Conselho Tutelar, tem uma lista de 93 tipos de trabalho que são, digamos assim, identificados como TIP, trabalho infantil perigoso.
certo? Um deles é a exploração sexual de adolescentes, é o que mais preocupa os governantes, as autoridades, é a exploração sexual de adolescentes, que é muito grande no Brasil. É uma das piores formas de exploração, certo, de trabalho infantil. Além disso, nós temos também o trabalho infantil doméstico, que ainda existe no Brasil, diminuiu, é difícil a gente ver uma criança trabalhando em casa de família, mas ainda existe, que é considerado também uma das piores formas de trabalho infantil em nosso país e vem preocupando muito o governo brasileiro. Se preocupa muito o Brasil é o trabalho doméstico e a exploração sexual de adolescentes. Esses são os trabalhos que mais preocupam aí as nossas autoridades responsáveis em garantir os direitos da criança e adolescente em nosso país, certo? E a gente sabe que lugar de criança é na escola. Então, se você sabe que tem alguma criança sendo explorada, está realizando uma atividade que está, de certa forma, prejudicando o seu desenvolvimento intelectual, prejudicando o seu desenvolvimento biológico, certo? Prejudicando a sua saúde, que essa criança está sendo obrigada a trabalhar em alguma localidade, está sendo obrigada por alguém, denuncie, disque 100 e faça uma denúncia. Essa denúncia ela pode ser anônima, certo? Bom, e aí vamos falar agora sobre pirâmide etária do Brasil. Bom, a pirâmide etária ela representa graficamente a quantidade de pessoas de uma população segundo a faixa de idade e de sexo, certo? Considerando aí as quedas na taxa de fecundidade e de natalidade, que a gente já comentou em aulas anteriores, o aumento da expectativa de vida, certo? E aí lembrando que essas pirâmides etárias, não só do Brasil, mas de diversos outros países, elas vêm sofrendo várias alterações, certo? Aí vocês têm uma imagem na página 66 que mostra aí a pirâmide etária do Brasil de 1980 a 2020. Bom, quando a gente fala em pirâmide, a gente lembra das pirâmides do Egito, certo? Que tem o formato mais ou menos assim, base, larga, topo, afunilado, certo? A de 1980 basicamente parece com essa pirâmide aí que nós temos aí, né? Topo afunilado e base larga. Já de pirâmide de 2020, a gente percebe já uma diferençazinha nessa pirâmide. Ela não parece, na verdade, uma pirâmide. Ela não tem o formato de uma pirâmide porque ela já sofreu várias alterações na sua formação, tanto de homens quanto de mulheres, com relação à sua formação etária, né? A faixa etária da população já houve algumas alterações aí, modificando então o formato dessa pirâmide. Se a gente observar, na pirâmide etária aí de 2020, a base dela apresenta menos larga, se a gente comparar com a de 1980, né? Isso se deve o quê? Às quedas das taxas de fecundidade e de natalidade. O número de nascimentos, o número de mulheres grávidas e de nascimentos no Brasil diminuiu. Consequentemente, se há uma diminuição no número de nascimentos, essa base ela vai se estreitar realmente, ela vai ficar mais estreita. Certo? Já de 1980 a gente tinha uma base mais larga. Por quê? Porque o número de nascimentos e de fecundidade era maior do que a de 2020, né? Para a gente ter uma ideia, em 1980, a população brasileira de 0 a 19 anos de idade, que vocês podem observar aí nessa pirâmide aí de 1980, representava em torno de 49%, ou seja, quase metade da população brasileira tinha em faixa aí de 0 a 19 anos de idade em 1980. Em 2020, ela teve uma queda para 29%. Então, a população de 0 a 19 anos de idade em 2020 representava aí em torno de 29% da população. Nós tivemos uma queda de aproximadamente aí quase que 20%. Né? 20% a menos do que em 1980. Então houve uma queda muito grande, isso levando em consideração que nós tivemos quedas na taxa de fecundidade e consequentemente de natalidade no Brasil. Bom, na pirâmide de 2020 também, o que a gente observa? O topo dela é igual à de 1980? Não. O topo da pirâmide aí de 2020, a gente percebe que ele é mais largo com relação à pirâmide de 1980. Isso ocorre por quê? Porque o brasileiro ele está vivendo mais, ou seja, a esperança de vida, a expectativa de vida dos brasileiros, ela aumentou em 2020. A qualidade de vida, as condições de vida da população, ela melhorou. E, consequentemente, se houve uma melhora na qualidade de vida da população,
população está vivendo mais. Então o topo da pirâmide ela vai se alargar porque a população está conseguindo alcançar uma idade mais avançada devido à sua qualidade de vida, melhoria no atendimento médico hospitalar, tratamento para várias doenças, novos medicamentos que foi surgindo prolongando a sua vida, uma melhor alimentação da população, a prática de exercícios físicos, tudo isso contribui para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e viva mais e com saúde, certo? Bom, e consequentemente, com toda essa diminuição aí na taxa de, digamos assim, de natalidade, de fecundidade, a diminuição do número digamos assim, de nascimentos, e todas essas mudanças que nós tivemos aí na nossa pirâmide etária, nós tivemos aí o bônus demográfico do Brasil. Bom, e aí a gente fala sobre o bônus demográfico do Brasil. Bom, de acordo com os estudos demográficos, até 2020, o Brasil passou por um período no qual o número de pessoas com idade economicamente ativa, ele superou muito o número de crianças e de idosos que são considerados dependentes. Né? Por que são considerados dependentes? Porque os idosos dependem daquelas pessoas que estão trabalhando, certo? As crianças dependem de alguém que lhes sustente, os idosos, alguns dependem de que lhes sustente e também depende da previdência social, depende do governo para pagar a sua aposentadoria, certo? Então, a população jovem, entre 16 aos 59 anos de idade, ela em 2020 era muito maior do que o número de idosos e do que o número de crianças, que são consideradas aí pessoas dependentes, certo? Esse período que nós tivemos aí então, esse número de jovens muito maior ao número de crianças e idosos, é chamado de bônus demográfico. Bom, e o bônus demográfico, ele é bom ou é ruim, professor? Ele é ótimo para a economia, certo? O bônus demográfico, ele é considerado favorável à economia de um país, por quê? Porque ele vai significar que há um maior número de pessoas trabalhando, certo? E, consequentemente, menos gastos com as pessoas que não participam da economia. Se há maior número de pessoas trabalhando, 16 a 59 anos de idade, e um menor número de idosos e de crianças, significa que nós vamos ter menores gastos com pensão, menores gastos com aposentadoria, menores gastos com atendimento médico hospitalar, certo? Então, menores gastos com a educação. Tudo isso vai contribuir para a economia do país. Quando a gente tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas que participam do PEA, do que pessoas que não participam mais do PEA. Então, economicamente, isso é bom para o crescimento econômico do país, certo? Aí nós temos a figura 21, que mostra aí uma projeção da pirâmide etária do Brasil para o ano de 2050. E a gente já observa que ela está bem diferente da de 1980, muito diferente da de 2020. A gente tem aí a base dela mais afunilada ainda e o topo dela já mais alargado. A gente já tem aí a população aí de 60 anos acima, já uma quantidade muito maior, e o número de nascimentos lá embaixo, de 0 a 4 anos, já bem menor também. Então a base bem mais estreita e o topo já bem mais largo também, se comparado às pirâmides que nós vimos anteriormente. Então a partir de 2020, estima-se que o aumento da população de idosos, que vai haver um aumento da população de idosos com relação à população geral. Então a expectativa é que a população brasileira com mais de 60 anos, ela vai triplicar nas próximas 4 décadas. Né? De pouco mais de 20 milhões em 2010, como nós tínhamos em 2010, ela vai atingir em média aí 65 milhões de habitantes acima de 60 anos de idade em 2050, alterando de certa forma aí todo o perfil aí da pirâmide etária brasileira. No Brasil, o ritmo de envelhecimento populacional ele deve ser mais acelerado ainda do que o que ocorreu em outros países no século passado, no século XX. Aí na França, por exemplo, foi necessário mais de 100 anos para que a população com idade igual ou superior a 65 anos de idade aumentasse aí de 7 para 4% no total, né? De 4 para 7%. Nessa variação demográfica, o Brasil, em apenas aí 20 anos, de 2011 para 2031, vai alcançar esse mesmo percentual, uma faixa de crescimento aí de 7% no crescimento da população idosa acima de 65 anos de idade. Então nós temos aí uma taxa de crescimento muito elevada e que vai crescer muito rápido em pouco tempo,
né? A estimativa é que em 2030 a gente já alcance aí 7% de crescimento na população de idosos em nosso país. Isso tem consequência? Isso tem efeito? Lógico, os efeitos, quais são os efeitos do envelhecimento da população do Brasil? Bom, com o aumento da população idosa, o Estado brasileiro, que financia e administra aí, os sistemas públicos de saúde, por exemplo, o SUS, e a Previdência Social. O que é a Previdência Social? É o conjunto de instituições do Estado que tem como objetivo aí proteger e amparar os trabalhadores e suas famílias durante a sua velhice, na doença, né, por meio de aposentadorias, de pensões, de assistência médica hospitalar, entre outros. Então, tanto os sistemas públicos de saúde quanto a Previdência Social, ele deverá se preparar para maiores gastos de saúde e aposentadoria de idosos. Por quê? Porque a estimativa é que o número de idosos aumente no Brasil. Já está aumentando de certa forma, então que aumente mais ainda. Então, quanto mais aumenta o número de idosos, mais dificuldade o governo vai ter com gastos relacionados à saúde, porque a gente sabe que quanto mais idoso a gente fica, mais dependente de medicação, de atendimento médico hospitalar a gente vai estar precisando, e vai gastar mais também com aposentadoria, porque a gente vai ter agora pessoas vivendo mais tempo. Então, se antes a população vivia até os 70 anos, agora está vivendo aí 83 anos, significa que o governo vai gastar mais 10 anos com aposentadoria com aquela mesma pessoa, certo? Então, isso é bom, óbvio, você viver mais, você tem uma qualidade de vida melhor, mas consequentemente para a economia do país isso é ruim. Então o governo tem que se preparar para maiores gastos relacionados à saúde e relacionado à aposentadoria. Com relação à saúde, o aumento dos gastos ele vai depender muito também da qualidade de vida da população. Certo? Se eu tenho uma população que tem uma boa qualidade de vida, que se alimenta bem, que pratica esportes, que não adoece porque tem uma boa qualidade de vida, os gastos de saúde vão ser menos. Certo? Então cabe o quê? Ao Estado e à sociedade de forma geral a buscar ações que garantam um envelhecimento saudável para a sua população. Se a população envelhecer de forma saudável, não tem problema nenhum para a saúde. Certo? Nós não vamos ter prejuízos, nós não vamos ter gastos com saúde porque a população está bem de saúde. Porém, se o governo, se a sociedade não cuidar para que a população envelheça com saúde, aí nós vamos ter um caos no sistema de saúde no Brasil. Certo? Outro ponto importante também relacionado ao envelhecimento da população outro ponto importante então é a disponibilidade de ajuda familiar para esse grupo. Geralmente, com o avanço da idade, as pessoas passam a necessitar de um maior apoio, de um cuidado familiar, né? Dependendo do idoso, ele vai depender de um familiar ali para estar ajudando ele a se locomover dentro de casa, a se alimentar, a tomar banho, certo? Isso é preocupante porque quando se considera que essa ajuda ela pode afetar a participação de membros da família, porque boa parte dos membros da família, entre os 16 e os 59 anos de idade, estão trabalhando. Então eles não têm tempo de cuidar dos idosos. Boa parte deles não tem esse tempo disponível. Eles estão no mercado de trabalho. E aí não tem essa disponibilidade. Não tendo essa disponibilidade para cuidar do seu pai, do seu avô, do seu tio, quem quer que seja, desse idoso, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que colocar esses idosos aí em uma casa de repouso. Certo? E como consequência, isso vai demandar maiores investimentos públicos em asilos e casas de repouso para o governo. Algumas projeções para o Brasil indicam que o número de pessoas que vêm sendo cuidadas por não familiares vai duplicar de 2020, né, e aproximadamente vai quintuplicar em 2040 em comparação com o ano de 2010. Certo? O envelhecimento da população, então, ele traz problemas como a possibilidade aí de falta de jovens no mercado de trabalho, porque se a gente está tendo um número maior de idosos, significa que a gente está tendo aí um número menor de jovens. E com um número menor de jovens, a gente tem falta de jovens no mercado de trabalho, o que de certa forma leva, inclusive, né, o custo de mão de obra, que acaba gerando aí um problema econômico, a elevação dos custos da Previdência Social, nos gastos de saúde, certo? Porque tudo isso vai estar acarretado também a essa diminuição dos jovens no mercado de trabalho. Então é possível que essas transformações elas acabem afetando também as empresas
né, que poderão aí expandir os programas de treinamento dirigidos aí aos idosos com o objetivo de reincorporá-los ao mercado de trabalho. Muitas dessas empresas, por falta de mão de obra jovem, vão ser obrigadas a estar contratando, recontratando, certo? Aquele idoso que já estava aposentado lá, que saiu com 60 anos de idade da empresa, vai ser recontratado novamente, certo? Então essas empresas vão estar gastando com programas de treinamento dirigidos para esses idosos, para que eles voltem a atuar no mercado de trabalho novamente, porque não vai ter a mão de obra jovem disponível para o trabalho. Então são uma série de problemas que podem estar surgindo então como efeito do envelhecimento da população, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta, certo? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.